Oi, gente! Eu vou trazer hoje aqui nesse vídeo uma reflexão que eu acho muito importante, é importante para mim e talvez faça muito sentido para vocês. É quando a gente cria projetos, alimenta fantasmas, consome dores que não são nossas, sabe? E a gente tá ali, sabe, nadando, ali lutando com coisas que efetivamente não são nossas. Por algum motivo a gente pegou aquilo, por querer ou sem querer, ou alguém plantou aquilo pra gente, que de alguma forma a gente abraçou também, e acaba, sabe, cultivando, sofrendo, se apropriando de uma coisa que não é nossa, não nos pertence, não nos diz respeito. Tá? Com isso eu vou fazer analogia com o ovo de cuco. O cuco é um pássaro que ele é oportunista. O que a fêmea faz? Ela coloca os ovos em ninho de outros pássaros, ela não faz o seu próprio ninho. Então ela tem até uns ovos diferentes, conforme o ninho, o pássaro que ela vai depositar esse ovo, o ovo que ela coloca ali é um pouquinho diferente. E muitas vezes o ovo dela, muitas vezes é um ovo maior do que o ovinho que está lá no ninho. Mas a fêmea que está lá, o pássaro fêmea que está lá chocando, sair para buscar comida, enfim, ele está naquela correria que ele não vê, ele vem, senta e choca. Quando nasce, muitas vezes, é um passarinho, um filhote bem maior. E ele se aproveita dos menores. Como ele é maior, ele é mais ligeiro, então ele acaba, sabe, comendo mais e até matando os outros, enfim. É bem oportunista. E aquele pássaro que chocou esse filhote grande, para ela é filho, é filhote, ela não soube distinguir que não era, então ela cuida dele igual, né? E como ele é maior e muitas vezes ele se dá melhor, infelizmente isso acontece, né? Não pesquisei a fundo por que o cuco faz isso, é da natureza, enfim, mas ele faz isso e aí eu quero trazer esse exemplo do ovo de cuco com coisas que eu vejo acontecer diariamente na minha vida, vejo quão difícil pode ser isso. O que acontece, assim, alguns exemplos. Às vezes uma pessoa te dá um conselho que você não pediu, né? Mas você absorve, mesmo assim não pedindo, a gente às vezes não tem discernimento, sabe? Às vezes a pessoa diz pra ti, olha, acho que esse emprego não tá te fazendo bem, que esse relacionamento não tá te fazendo bem, será que já não é a hora? Né? Será que os teus filhos não estão se passando do limite? E aí, porque a pessoa diz aquilo, muitas vezes sem maldade, muitas vezes com maldade. A gente tem que ter uma sabedoria, um discernimento para separar o que é o que. Então a pessoa planta aquilo, né? Como fosse o ovo, colocou lá no nosso ninho. E aí a gente leva aquilo, internaliza aquilo, realmente. Meu casamento não tá muito bom, meu marido não presta atenção, bem que a fulana falou, meu filho realmente tá assim, tá assado, o meu emprego, sabe? E, às vezes nem é momento de tu sair do emprego. Falando de emprego, a internet fez isso. A internet demonizou, nem sei se eu posso falar essa palavra aqui, a CLT, né? Como se quem é CLT, eu sou CLT, com muito orgulho. Quem é CLT tem um problema. Quem é CLT é feio, é fraco, porque a onda é empreender, vamos todos empreender. Nada contra o empreendedorismo, nada. E também nada contra a CLT, sabe? São acordos, são contratos. Eu fui na empresa, ela me propôs um acordo. O trabalho é esse, o horário é esse, o salário é esse. Esses são os benefícios. Tu tem que prestar conta desse serviço. Eu aceito se eu quero. Ah, Luciana, mas a empresa às vezes ela abusa. Mas não é disso que a gente está falando. Aí isso é uma outra conversa para um outro vídeo. Esse é um vídeo que eu vou gravar depois, que são os combinados. Combinados que a gente faz. Então, se eu combinei contigo, sabe, mas a internet, ela plantou isso na cabeça de que
todo mundo tem que empreender. E o que a gente vê? Muita gente saindo, pegando seu dinheiro, sacando seu fundo de garantia, investindo num negócio que a pessoa nem sabe e quebrando assim, quebrando com a vida. O dinheiro indo todo fora. Esse é um belíssimo exemplo assim que me veio agora. Às vezes a pessoa, ela é, sei lá, ela é uma ótima com vendas, né? Ela trabalha na empresa dela com vendas e ela é fantástica. E aí, você tinha, por que não monta o seu próprio negócio, né? Tenha seu próprio negócio. Então ela vai lá, faz um acordo, ou pede demissão, enfim, pega esse dinheiro, ou às vezes tira da aplicação que ela tinha, de uma reserva que ela tinha guardada e monta uma empresa. Mas ela é boa com vendas. Vender, ela é boa de vender, né? Mas e todo o resto que envolve uma empresa? Ela é boa de RH? Ela é boa de contratação? Ela é boa de administração, de contabilidade, de investimento? Porque essa empresa vai gerar um dinheiro. E aí, como é que ela investe esse dinheiro? Que aí ela mistura. Como a empresa é minha, ela mistura o salário que é dela, o dinheiro que entra, ela mistura com o dela, sem entender que a empresa é uma, o dinheiro que entra é para a empresa, e dali o dono da empresa tinha que tirar o seu salário, seu prolabore. Então, cuidado, né? Cuidado, porque a internet fez e está fazendo isso assim de rodo com todo mundo. Sejamos empreendedores, vamos todos empreender. Gente, não é bem assim. Tem gente que não nasceu para empreender, que não vai dar muito certo, que não sabe lidar com a liberdade, sabe? Tem gente que precisa de horário, precisa de alguém ali dizendo, tu entra e sai tal hora, a pessoa daí se governa desse jeito. Tem gente que precisa disso, dessa regra. Tem gente que é muito de regra. Se a pessoa é solta, dona da empresa, montou um cachorro quente. Tem que comprar os suprimentos, tem que lavar toda a lanchonete, tem que abrir. Às vezes a pessoa, eu faço, sabe, ela não se coordena muito bem. Então, a CLT não é para todo mundo, mas empreender também não é para todo mundo, sabe? Tem que ter um cuidado aí. Outro exemplo sonhos, sabe? Sonhos, acabei de falar, do trabalho, do emprego dos sonhos, que é, né? Eu tenho liberdade, essa liberdade financeira, porque eu tenho meu próprio negócio, né? Vamos pensar nisso aí com mais carinho. Um outro tipo de sonho às vezes a pessoa comprou um sítio, sabe? A pessoa que tem um sítio, ela é tão apaixonada pelo sítio que muitas vezes ela conversa sobre esse sítio com paixão. Ela não está incentivando, ela está falando da paixão dela. Só que é tão lindo como ela fala, como é maravilhoso morar no sítio. Os bichos, os ovos, sabe, os vegetais ali, a paz que tem no sítio, no mato, no interior. Quem escuta aquilo é tão apaixonante que a pessoa não quer o sítio, a pessoa quer aquela sensação do que o outro falou, que no caso a sensação do outro é um sítio. O que a pessoa vai lá? Compra um sítio. Aí descobre que não gosta de pernilongo, de mosquito, de cuidar de galinha, e que tem custo, e é alto, um sítio, né? Tu morar na cidade e ter um sítio ainda. É um custo alto, porque tu tem que manter agora 2 casas. Eu tô falando com propriedade. Então a pessoa acaba, né, como se fosse o ovo de cuco. No caso, essa pessoa que tem um sítio, ela não botou o ovo de propósito, ela só falou da paixão dela. E o outro se apropriou da paixão. Aqui é o inverso, né? Não foi o cuco que botou, a pessoa se apropriou da ideia. O que ela quer é aquela paixão. E muitas vezes a pessoa fala dos seus sonhos querendo vender também. Compre um sítio, é a melhor coisa. Investir em terra nunca é desperdício. Compre um sítio, você vai ter sossego para a sua aposentadoria, para o seu futuro. A gente não sabe, não é uma regra. No futuro, se a pessoa está doente, está mais debilitada, não pode estar lidando com bicho, porque bicho dá trabalho. Quem tem um cachorro e um gato em casa sabe como que é. Aí imagina tu ter porcos, galinhas, pato, um cavalinho, a pessoa bota um cavalinho, né? Quanto que é o custo de um cavalo? Um terneirinho para tirar leite.
Então, muitas vezes a pessoa diz para outra que é legal e muitas vezes ela não está dizendo, é só a paixão. Isso é um exemplo de um sítio, às vezes de uma faculdade, de um curso. Nossa, estou pensando em fazer um curso, sei lá, de cabeleireiro. Eu sempre gostei de trabalhar com cabelo, de mexer com cabelo. Eu levo jeito, nossa, é o meu sonho. Eu vou lá, eu estou fazendo já um curso e a outra pessoa escuta aquilo também com uma paixão, sabe? A ideia aqui é mesmo, só mudam os exemplos. É a paixão e a outra pessoa às vezes nem sabe mexer com cabelo. Gente, eu não estou dizendo que às vezes não dá certo, tá? Não é que não dá certo. Eu estou dizendo aqui dos projetos, dos filhos e filhotes que a gente cria sem ser nossos. E que lá na frente, sabe, tá dando muito errado. Consumiu dinheiro, tempo, energia, sabe? Gerou um estresse que a pessoa não tinha, não precisava, não quer mais aquilo, mas ela não pensou um pouquinho antes, sabe? Então, uma reflexão que eu quero trazer aqui é a seguinte: o que que eu gostei de ouvir isso? O que que me chamou a atenção? Normalmente é a ideia, é o sentimento que a outra pessoa está passando, sabe? Não é a coisa em si, é a sensação. A gente quer aquela sensação, sabe? Muita gente não quer, enfim, não quer casar, não quer ter um relacionamento, e daí a pessoa diz que relacionamento é muito bom porque tem um companheiro, tem um parceiro, tem uma proteção, tem uma cumplicidade. E quem aqui é casado ou já foi sabe que tem tudo isso e tem um monte de problema também, sabe? E às vezes a pessoa está numa fase que ela não quer ter ninguém, mas ela escutou aquilo com tanta paixão da outra pessoa que ela acaba ainda atrás de um relacionamento e muitas vezes se envolve com alguém que não devia, casa com alguém que não deveria, coloca dentro da sua casa, da sua vida, porque ela se apaixonou pela ideia, sabe? E na verdade ela não queria muitas vezes essa pessoa dentro da casa dela, ou essa especificamente, né? Falando de relacionamentos é bem mais complicado. Tô trazendo aqui exemplos assim aleatórios. Relacionamentos é bem mais complicado de a gente conversar. É mais delicado, vamos dizer assim, não é nem complicado, é delicado. E o que a pessoa queria era a sensação, ela queria o companheirismo, o carinho, a amizade, sabe? Então ela acaba se enfiando num aplicativo, conhece a primeira pessoa que aparece na frente, traz para casa, aí descobre que eu tô falando de exemplos que eu vivo no meu dia a dia e de que eu vejo acontecer, tá? Não é uma ficção, isso é realidade, e com certeza é realidade para vocês também aí na vida de vocês. Então, a ideia aqui que é pra gente refletir mesmo, sabe? Então, sempre lembrar, né, do ovo de coco, não pegar para mim um filho que não é meu, ou uma dor que não é minha. Às vezes a pessoa está passando por uma situação que ela, né, alguém que ela não pediu, ou às vezes ela procurou aquela situação. Ela fez alguma coisa com a saúde dela, ou, né, tomou alguma atitude errada, às vezes saindo do emprego e empreender. Alguma coisa a pessoa fez que ela tá passando, uma outra pessoa tá passando passando por problemas sérios, por sofrimento até. E muitas vezes ela não pediu, ela não procurou esse sofrimento, né? Esse sofrimento veio, né? Uma perda de alguém, uma doença, enfim, uma demissão no trabalho, uma pandemia que a gente não pediu, todos nós passamos por uma pandemia. Então, o que que a gente faz? A gente se compadece, a gente ajuda, mas a gente não pode pegar aquilo pra gente, né? Senão é o ovo de coco. Tu vai, tu pega, porque tu já tem os teus problemas, tu também tá atravessando os teus desafios diários, que não são poucos, com dinheiro, com filhos, com relacionamento, com vizinhos, com projetos que não deram muito certo, ou projetos que estão dando muito certo, mas que exigem muito esforço. Então tu pega toda aquela carga, aquele problema para si. E quando vê, tu tá criando, ali cuidando daquele problema ali a mais que não precisaria. Então tá bom, gente? Eu espero que faça sentido para vocês. Para mim faz total sentido.
Hoje eu deixo ir o que não é meu, eu não pego para mim. Não pego. Mas a ideia é tão linda, tão fantástica, tão envolvente. Cabe na minha vida, cabe na minha rotina. Eu quero. Até 2 minutos atrás eu não queria essa ideia, eu não queria esse projeto, eu não queria esse problema, eu não queria esse filho. Sabe? Vamos pensar com carinho. Um beijo e até o próximo vídeo.